Entretanto, pensando globalmente, pensando no que ela pode fazer com os seus rivais, né, com os outros candidatos à superpotência, me parece que ela tem uma grande desvantagem, que é a impossibilidade de obter muitos aliados. Se nós pensarmos em 3 critérios, né, para que um país possa ter, e se ele tiver esses três critérios, ele pode ser chamado de superpotência. Uma superpotência deveria ter uma economia equilibrada e forte, um potencial bélico interessante e uma boa capacidade de obter aliados. Normalmente um país obtém aliados porque os seus valores defendidos internamente são mais ou menos os mesmos defendidos por vários outros países em outros continentes. Então, pensando assim, a China, dos 3 critérios, é muito frágil em um deles. Ela tem uma economia em ascensão, ela tem um potencial bélico interessante, né, suficiente para se manter como uma grande potência no Extremo Oriente, mas os valores que a China defende, que tem a ver com o autoritarismo, que tem a ver com o socialismo e que não tem a ver com o cristianismo, acabam fazendo com que a China não consiga obter uma grande quantidade de aliados no mundo ocidental. O Ocidente valoriza 3 coisas, basicamente, 3 conceitos, que é a democracia, é o capitalismo e o cristianismo. A China não valoriza nenhum desses 3 conceitos, ela não é democrática. Na prática, ela é uma economia capitalista, mas os seus conceitos defendidos internamente e externamente são do socialismo, e não é um país cristão. Então, por não ser um país de cultura ocidental, a possibilidade da China obter aliados num confronto direto com os seus candidatos que estão no Ocidente, como é a União Europeia, como é a Rússia, a Rússia está entre 2 mundos, vamos dizer assim, e um confronto com a superpotência, que são os Estados Unidos. Nesse caso, a China não teria possibilidade nenhuma de enfrentamento. Então, me parece que em alguns assuntos em que o mundo ocidental está envolvido, existem conflitos colocando em pontos opostos países do Ocidente. Nesses casos, a China não aparece como um interlocutor importante, porque a posição que ela defender não terá, né, uma ressonância no Ocidente. Ela não terá aliados para defender aquela posição. Então, me parece que a atuação da China está muito mais marcada por ser regionalmente. É um país que percebe, faz uma leitura do cenário internacional de que ela tem pouca chance de enfrentar o Ocidente num conflito aberto. Então, ela se insere no Ocidente através da economia. Então, economicamente, as negociações, né, o mundo dos negócios internacionais está totalmente inserido com a China, né, o Ocidente e a China na negociação internacional está bem inserido. Mas do ponto de vista bélico, né, do ponto de vista militar, né, a China não teria condições de fazer um enfrentamento nas mesmas condições com o Ocidente. Então, em resumo, né, parece que a China percebe o cenário, faz uma atuação regional que é onde ela pode ter. Quando algum assunto dizer respeito ao Extremo Oriente, quando algum conflito ocorrer naquela região, aí sim eu acho que a China vai aparecer com bem mais... vai aparecer de um modo mais enfático, porque é aquela área que ela tem inserção, ela tem projeção. No Ocidente ela fica um pouco frágil. Muito interessante a colocação, e eu quero voltar na Rússia, e Maribel tocando na questão do espólio. Maribel, voltando para a Rússia, o espólio da Rússia do estadismo soviético e tal, ficou na mão de grandes magnatas que literalmente roubaram o Estado soviético. Houve um grande interesse ali por parte dos poderosos em colocar na mão daqueles que interessavam toda a riqueza do Estado. Tanto é verdade que eles compraram a preço de banana grande parte das riquezas das estatais soviéticas, e estes mega bilionários hoje fazem parte do mundo capitalista, sendo donos de clubes de futebol, sendo donos de empresas espalhadas pelo mundo inteiro, inclusive com influência e ações no Brasil. Esse estado econômico soviético que foi parar na mão dos bilionários
faz com que a Rússia tenha uma certa dificuldade em se levantar economicamente e fazer com que as suas relações com a Europa, com os Estados Unidos, com o Oriente, com a América do Sul, deem a ela um status não apenas de coadjuvante nas discussões, mas, de fato, falta à Rússia a capacidade econômica para negociar de maneira igual no mundo capitalista? Quanto a esse grupo que enriqueceu, realmente foi o que se viu logo após o final da União Soviética. A Rússia enfrentou uma crise econômica muito grande, mas muitas pessoas enriqueceram justamente comprando baratíssimo, às vezes, empresas estatais. A economia começou a se recuperar um pouco. Se falta ainda um fortalecimento da economia para negociar internacionalmente, olha, ela tem oferecido ajuda à Ucrânia e tanto deu essa ajuda à Crimeia também, quase praticamente o mesmo que a União Europeia estava oferecendo à Ucrânia. Então, em relação a essa situação, acredito que ela possa concorrer, sim. Agora, em relação a outros países, não tem ainda como concorrer economicamente com a União Europeia como um todo. E com os Estados Unidos, com certeza, não. E tu pensas que os Estados Unidos, por exemplo, têm interesse em manter as regiões, os lugares, as influências como estão, ou ele tem interesse, obviamente, eu faço uma pergunta quase que bestial, mas ele tem interesse em aumentar sua atuação, mas só que ele tem dificuldade, obviamente. Os Estados Unidos não conseguem entrar em grandes partes onde há certos blocos, onde monopólios de interesse internacional, mas esta preocupação dos Estados Unidos com a ação da Rússia também tem a ver com esta visão deles de que a Rússia não pode dar um passo à frente? Eu acho que principalmente isso, impedir que a Rússia aumente as suas áreas de influência. E, economicamente, Estados Unidos e Rússia, não acredito tanto que, embora as sanções que tenham sido feitas à Rússia não foram grande coisa até o momento, né? E aí tem a interlocução com a União Europeia, que depende muito mais dessas relações comerciais com a Rússia do que os Estados Unidos. É que havia uma espécie de uma linha vermelha que a Rússia que teria sido definida pelos Estados Unidos e que a Rússia não deveria avançar, e avançou. Mas ainda é uma situação delicada para evitar um confronto militar, né? Interessante. Rafael, tu sabes que eu fiquei pensando quando falava sobre a Rússia buscando fronteiras de neutralidade. Obviamente ela faz uso da sua máquina militar, mas não te parece que a cada ano ela terá mais dificuldade com o belicismo, visto que tu precisa muita riqueza para investir em tecnologia militar? Tu vê os Estados Unidos gastando bilhões na questão da pesquisa militar, da engenharia militar. Tu acha que a Rússia não tem um certo tempo de poder ainda, e este poder vai acabar caindo porque falta a mesma competitividade que os Estados Unidos e que não a União Europeia tem para investir na indústria bélica? Com certeza, essa movimentação bélica, buscando atrair os países para sua esfera de influência, ela tem um limite, né? Os Estados Unidos não são capazes de estar em todos os lugares do mundo, resolvendo todos os conflitos, assim como a Rússia não tem capacidade de estar presente em todos os países vizinhos, tentando conter as suas animações e interesses. O que a Rússia tem feito? Ela tem buscado atuar principalmente através de organizações regionais, que a gente não escuta muito falar pelo Ocidente, por aqui,
mas que são fortes no Oriente. Um caso é a Organização para a Cooperação de Xangai, né, que alguns autores chamam como a OTAN do Oriente, mas não é o caso, né? É uma organização que teve como seus princípios a reorganização das fronteiras, né, com o final da União Soviética, e ela acabou abrangindo outros temas, economia, comércio principalmente, e também alguns pontos de cooperação militar. Então a Rússia ela tenta, através dessas comunidades dos Estados Independentes, uma organização, não tem muita expressão, né, nesse conflito. A organização do Tratado de Segurança Coletiva, que abrange os países da antiga União Soviética, tem buscado fazer exercícios militares. Então a Rússia ela tenta demonstrar uma sensação de grandeza do período soviético, né? Mas nem sempre isso é possível e nem sempre será possível. No momento está favorecida. Essa ascensão da Rússia a partir dos anos 2000 se deve em grande parte pelo mesmo motivo que o Brasil, ou seja, a exportação de commodities. A Rússia se baseou no que ela tem de melhor, seus recursos naturais, ou seja, grandes exportações de gás, de petróleo, que financiou toda essa, né, a impressão de que a Rússia teria voltado novamente à grandeza dos tempos soviéticos. Mas essa questão da tecnologia, do investimento, eu digo isso porque é uma balança de forças. Os Estados Unidos investem bilhões em tecnologia militar. A Rússia não tem esses bilhões para investir. Obviamente tem uma herança militar, tem uma escola de pesquisa militar, mas que não consegue, obviamente, concorrer com o que há de mais avançado hoje na pesquisa militar. Não te parece que daqui a um tempo a Rússia vai estar fragilizada militarmente, sendo que economicamente ainda ela não faz frente, está muito longe de fazer frente ao grande império que é os Estados Unidos, e também não faz frente nem à União Europeia. Eu não sei qual é o PIB da Rússia, mas eu acho que é menor que o do Brasil, inclusive, a questão da riqueza gerada. Não te parece que isso é uma realidade e que a Rússia precisa se movimentar também agora, enquanto ainda está em condições de defesa e de fazer algum movimento internacional? Não, com certeza. A indústria bélica russa ela é muito forte, né? Ela continua muito forte. A Rússia manteve grande parte dos seus cientistas e dos seus técnicos, ou seja, ela teve que manter uma produção bélica alta justamente para manter esses cientistas no país. A partir do momento que a Rússia diminuiu o orçamento para a defesa, ela perdeu grandes técnicos, grandes cientistas, justamente para os norte-americanos. Então, assim, não sei até que ponto é necessária a escalada de crescimento, né, e desenvolvimento de tecnologia, até onde isso vai parar. A China está se movimentando fortemente nessa questão. Os Estados Unidos estão muitos anos na frente da Rússia e da China. Eu acho que a Rússia ela não vai buscar a mesma projeção dos tempos soviéticos. Ela não busca também um papel de dominância global. O que a Rússia pretende é ser tratada como igual numa mesa de negociação. Esse foi o principal motivo que Boris Yeltsin tentou, a ocidentalização. Quando a Rússia percebeu que não teria capacidade de ser tratada como um igual na mesa com os países ocidentais, ela voltou, né, a tentar atrair os países da sua esfera de influência. É bacana isso, porque eu vou até dar um exemplo, tá? O grande projeto soviético das viagens espaciais. Bom, as agências, a tecnologia soviética, os cosmonautas eram vanguarda no mundo, inclusive fizeram as grandes primeiras conquistas do espaço, o primeiro voo ao redor da Terra, o primeiro foguete enviado à Lua, aquela história toda. Mas tu vês que numa área, pelo menos, Matheus, considero estratégica a longo prazo, que é do domínio da tecnologia espacial e da corrida espacial, porque essa corrida parece que parou, mas ela vai ter novas nuances, com certeza. Há grande interesse numa base lunar, numa base em Marte, e se sabe que isto é uma tendência do futuro.